o Brasil nunca esteve tão ligado numa apuração de eleição, né? Ah, sim, até porque hoje a pessoa, ainda que ela não olhe para a televisão, não ligue o rádio, né? Se ela vai para a internet, ela já tem contato com o que está acontecendo e o país inteiro estava acompanhando com uma expectativa grande, porque a campanha do Bolsonaro no segundo turno foi até exitosa, né? Porque tirou uma diferença, diminuiu consideravelmente a diferença do primeiro turno, né? De 6 caiu para 2. Então, foi uma campanha exitosa, que teve problemas aí na reta final, né? Algo que pode ter tirado voto aqui ou ali, mas não de maneira decisiva. E é interessante, eu estava me lembrando aqui do Darcy Ribeiro, né? Quando ele falava dos Brasis. E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que um país deste tamanho, com as características que tem, as peculiaridades, aquelas coisas que são únicas, que não há em nenhum outro país, você tem sim Brasis. Nós temos uma linha de integração que é o idioma. E esse foi um grande esforço dos portugueses e um esforço que foi exitoso, né? Porque o idioma foi fundamental para você dar uma identidade nacional. Às vezes você tem um país, um povo, mas diversas nações. Isso acontece, por exemplo, na China, na Rússia, países imensos, a Rússia é o maior do mundo, mas que tem lá dentro muitas nações, nacionalidades diferentes e que mantém historicamente a condição de nacionalidade diferente da outra ali do lado. O Brasil não. O Brasil é uma nação única. E o Lula até se referiu a isso. E, claro, todo presidente diz, todo e qualquer presidente aqui nos Estados Unidos e na Argentina, no México, olha, eu fui eleito, mas agora vou governar para todos, para os que votaram em mim, para os que não votaram em mim, claro, até porque é uma obrigação. Ele não pode fazer distinção de cidadãos. Mas ele sabe, não disse isso no discurso, falou, não tem essa de 2 Brasis e tal. Na verdade, há vários Brasis. E, do mesmo modo, eu ouvi hoje alguém dizendo assim, metade da população, então, apoia o aborto, apoia as drogas e tal. Quer dizer, isso é tão primário, né, tão infantil, porque é bom lembrar que, além dos diversos Brasis, o Brasil não é um país em que metade é bolsonarista e metade é lulista. Isso não existe. São duas figuras muito populares, cada um ali com 25% a 30% de um apoio consolidado, firme, quase incondicional. Incondicional para 10% dos apoiadores de um e de outro. Agora, o restante vota em razão de diversas coisas. O Lula sabe disso, tanto que no debate da Globo e no debate anterior na Bandeirantes, ele disse que é contra o aborto. E é o único cara dentro do PT que pode dizer para o PT, não me amolem, eu vou falar aqui o que deve ser falado, e é isso e acabou. Né? E é isso e acabou. Não há ninguém ali dentro que vai ter um discurso pessoal, além do partido. E o discurso dele vai além do partido. Então ele sabe que muita gente votou nele por questões estritamente econômicas, exclusivamente econômicas, ou por uma memória, ou mesmo sem a memória do que acontecia há 15 anos, etc., porque a situação atual dessa pessoa, desse grupo de eleitores, a situação atual está muito ruim, gente que está desempregada, que perdeu renda e tal, e as pessoas, muita gente vota com o bolso e desconsidera outras questões, mas no eleitorado do Lula, não tenham dúvida, há muita gente conservadora e que não aceita uma série de posições que o partido tem e das quais o Lula se desvincula. Não foi o ator da Globo, o cara que escreve na Folha e que é lido por 200 pessoas, não foi esse pessoal que elegeu o Lula. Não foi, ninguém votou no Lula por causa desses caras. Também não votou por causa da Simone Tebet.
ou do Janones, né? Votou no Lula. E o mesmo caso do Bolsonaro, né? Os caras não votaram nele por causa do Moro e de outros que se reaproximaram e tal. São duas figuras populares. E a divisão é normal, porque é um país imenso, com N interesses diferentes, antagônicos entre si. Imaginar que o eleitorado do Lula é uma massa uniforme, homogênea, é um desrespeito à lógica, à história do país, à Constituição do país. Imaginar que o eleitorado do Bolsonaro, como muitos tolos, né, ficam tentando colocar rótulos em quem votou no Bolsonaro, isso é uma cretinice. O eleitorado do Bolsonaro também não é único, homogêneo, uníssono, com o mesmo pensamento, nada disso. Você tem diversos fatores que levam alguém a escolher esse em vez daquele, né? Então, há uma divisão e há também a ilusão natural, né? Quando o Bolsonaro tomou posse, em janeiro de 19, eu me lembro de muita gente dizendo, nossa, acabou a criminalidade no Brasil, o crime vai ser duramente punido, porque era uma bandeira do Bolsonaro, né? E o país é o mesmo nesse aspecto. Você tem mudanças, né? Menos isso, por uma série de razões, até pelos momentos em que há ou não há confronto entre grupos rivais. Isso determina se teremos 50 mil ou 60 mil assassinatos no ano. E no caso do Lula, da mesma maneira, né? Muita gente já projeta, como se fosse uma revolução, nenhum dos dois é revolucionário. Nenhum dos dois é revolucionário. Então, jogam uma expectativa que nunca será cumprida, nem com um, nem com outro, nem com o terceiro. Depende de uma série de fatores. A gente passou meses aqui dizendo, nada acontece sem o Congresso Nacional. Dizer sim, nada acontece. E hoje você ainda tem um ator excepcional, que vai muito além do seu papel constitucional e que também tem papel importante. É capaz, por exemplo, de impedir uma redução de impostos durante meses, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. Ô Zaidan, nessa disputa em que houve uma diminuição da diferença, como você destacou, a busca era pelo erro mínimo, né? E pela conquista máxima nos territórios em que havia essa possibilidade. Minas Gerais passou a ser cobiçada. O comitê de campanha do ex-presidente Lula percebeu 2 semanas antes que a coisa poderia degringolar em Minas Gerais, e todo mundo sabia de forma estratégica como Minas era importante para a região sudeste e pelo volume de votos que tem, né, a região sudeste nos 4 estados, principalmente nos 3 estados, Rio, São Paulo e Minas Gerais. E era impossível que uma virada, e Lula tinha ganho no primeiro turno em Minas Gerais, que se Bolsonaro abrisse frente com o apoio de Zema, isso poderia representar uma diminuição muito grande da diferença na compensação que o Nordeste oferecesse, e Bolsonaro naturalmente ganharia algum terreno no Nordeste, em alguns estados, e, apesar de não ter palanque em alguns deles, na Bahia, por exemplo, não ter conquistado palanque. E lendo muita coisa de ontem para hoje, fala-se muito do acerto, da percepção, do timing exato de ir para Minas e dedicar todos os esforços em Minas na campanha do ex-presidente Lula, levando toda a equipe para lá e passar alguns dias lá e voltar até lá. E erros cometidos pela campanha do Bolsonaro que não deu a atenção necessária para Minas como deveria. E colocam no estado de Minas Gerais, talvez, o ponto de desequilíbrio nesses 1.700.000 votos que acabaram dando a Lula a vitória. E, claro, houve um crescimento, uma diminuição da diferença no Sudeste, de Lula para Bolsonaro. Mas você acha que Minas pode ter feito a grande diferença, Zaidan? É aquela história, o que acontece em Minas, muita gente sempre lembra que ninguém ganhou sem ganhar em Minas, mas é muito mais... Dessa vez foi por um fio, né, Zaidan? Foi por um fio, e no cômputo geral foi uma diferença pequena, né? Mas aqui Minas tem, digamos, uma reprodução dessa diversidade nacional. A gente fala com o Milton aqui, às vezes, sobre sotaque, né? Que você tem vários sotaques em Minas Gerais. Então, você tem uma Minas mais próxima, histórica e culturalmente, do Rio de Janeiro, ali em Juiz de Fora. Você tem uma parte de Minas mais próxima de São Paulo. Você tem uma parte de Minas que é mais rica.
na produção agrícola e na produção industrial. Você tem o norte de Minas, que é muito diferente, muito diverso dessa região de Juiz de Fora ou da região do Triângulo Mineiro, onde o Triângulo Mineiro o Bolsonaro ganha, né? E no norte de Minas o Lula ganha. Então isso se manifesta em diversas coisas, né? Diversas coisas, até no futebol. Você tem uma parte de Minas que é mais ligada ao futebol paulista, uma parte que é mais ligada ao futebol carioca. Belo Horizonte é uma coisa em si, né? Em si mesmada, porque não só no futebol com Cruzeiro, Atlético, América, mas porque é uma cidade que olha para si quase que... aqui é Belo Horizonte, né? Antes de ser Minas é Belo Horizonte, uma cidade diferente das outras e tal. Os locais históricos também, que são muito distintos em todos os sentidos, dos dialetos aos costumes, à cultura, aos valores históricos em relação ao Triângulo Mineiro, em relação ao Vale do Jequitinhonha, né, que é a região mais pobre do estado, fica ali próximo à Bahia. Então, que é, aliás, aquela região que foi retratada de maneira genial, né, pelo João Guimarães Rosa. Então, Minas tem uma diversidade muito grande e, de certa forma, reproduz a diversidade nacional. E acho que não é que ela decida, mas ela mostra as tendências nacionais. Exatamente por essa diversidade que replica a diversidade nacional. Além de ter o segundo maior eleitorado do país, claro. Isso dá um peso muito grande, né? Então, ela é importante demais e negligenciá-la é aumentar muito o risco de perder a eleição, né? E quando a gente fala dessa diferença de 2 milhões e tudo era tratado como não poder deixar que algo acontecesse, algo pontual pudesse acontecer, e todo mundo na semana final das eleições sempre espera uma bomba de cá, uma bomba de lá, o que pode vir, né, nessa coisa viralizante que é você falar do adversário, poder colocá-lo dentro de um contexto que as pessoas ainda não saibam, e isso pode proporcionar um novo levante de informações, ou de informações verdadeiras ou não, mas que isso pode acontecer. E você entende que os acontecimentos diante de um quadro estritamente pequenino do ponto de vista da diferença, muito justo, os acontecimentos somados de Roberto Jefferson e o evento Carla Zambelli também, que aconteceu no dia anterior à eleição, pode ter provocado algum tipo de estrago, ou pelo menos ter desgarrado uma parcela que poderia ajudar, porque o voto de um lado é o voto do outro, o não voto de um lado é o voto do outro, e isso pode ter feito a diferença, Zaidan? Na minha opinião, muito pouco, Ronald. Muito pouco. Grande parte da população do Brasil nem sabe quem é Carla Zambelli. Não tem... Sabe, provavelmente viu ali, o troço chama atenção, né? A mulher na rua ali com um revólver, correndo atrás de um sujeito e tal. Então essas coisas chamam atenção, né? Mas não acho que isso tenha tido impacto. Você pode falar, olha, talvez 50 mil votos tenham se perdido nessa história, né? Mas não acredito que tenham decidido a eleição. Nem o caso do Roberto Jefferson. E às vezes as pessoas que estão o tempo todo embrenhadas nesses assuntos e tal, acham que todo mundo acompanha e sabe quem é e sabe do que se trata. Dá uma característica superlativa demais. Sabe, como se aquilo tivesse um impacto nacional, que não tem. Você pode tirar em alguns centros urbanos, tirar ali alguns votos e tal, mas quando você pega uma diferença de 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões e meio e tal, isso é irrelevante, né? Isso não decidiu a eleição. Em resumo, não decidiu a eleição. Pode ter tirado voto, claro. E como você falou, numa eleição em que tirar daqui significava ganhar do outro lado, pra né? lá. Migrar para lá. Agora, mas não foi decisivo, não é. Esse tipo de coisa não é. Aliás, eu acho isso maravilhoso, sabe? Essa diversidade, essa grandeza, né, do país, pessoas tão diferentes, pessoas que não têm nem tempo para esse tipo de acontecimento, sabe? Eu acho formidável, sabe?
gente que está aí na batalha da sobrevivência e que vota de acordo com a sua experiência de vida, com o seu dia a dia, com as suas necessidades e com as comparações que muitas vezes são primárias, melhorou, piorou, não é? Mas é assim. E em qualquer lugar, aquela velha história do Reagan no debate com Jimmy Carter, virando para a Câmara e perguntando, eu só quero fazer uma pergunta, vira para a Câmara e pergunta para o telespectador, a sua vida hoje está melhor ou pior do que há 4 anos? E não falou mais nada, ganhou a eleição, não é? O sujeito olhou, ele não fez considerações, por que a inflação naquela época estava 13% ao ano, um escândalo, né? Não fez nada disso. Ele olhou e falou, bom, tá pior. Não é? E o Jimmy Carter não conseguiu ser reeleito. Então isso é assim, a maioria olha para a sua situação, piorou, melhorou, estou empregado, não estou empregado. Claro que há outras coisas que pesam, principalmente na questão de costumes. Isso pesa. E o Lula, com tanto tempo de estrada, sabe disso. Tanto que ele foi, quando ele deu aquela declaração, que ele falou sobre aborto, é um direito relacionado à saúde pública, e ele percebeu o impacto, ele correu para dizer, não, peraí, eu pessoalmente sou contra, minha mulher é contra. Ontem ele repetiu isso, ontem não, sexta-feira, repetiu isso no debate, porque isso sim tira e dá voto. Essas questões são relevantes para o brasileiro, não há dúvida. Lembra daquele velho papo lá do Mano Brown? Escuta, vocês não conhecem a periferia, né? A periferia de São Paulo, por exemplo. Aliás, isso foi feio, Mano Brown falou exatamente para o PT, né? Claro, falou numa reunião do PT, estavam até lá Chico Buarque e Caetano Veloso, que aplaudiram, né? Porque estava aquele oba-oba de Zona Sul do Rio, não é verdade? E é isso, aquelas questõezinhas e tal, e não sei o quê. Ele falou, peraí, cara, vocês não estão entendendo nada. Não estão entendendo nada. E esse povo que sofre uma barbaridade, que vive na periferia das grandes cidades, ele é majoritariamente conservador. Ele não gosta dessas conversas. Não são essas pautinhas que elegem o Lula, que elegeram o Lula. Não é? E ele é o único ali dentro desse movimento que pode dizer, ó, deixa eu te contar uma coisa, né? Segure a onda aí que eu vou falar o que eu quero falar. Não é? Então, vai além daquela... Porque essa diversidade brasileira é formidável, sabe? E aí eu não acho que Zambelli, Jefferson e tal, que esses caras tenham provocado um dano que foi decisivo. Foi, talvez ali um pequeno dano, mas que não mudou o resultado, não.